Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao segundo encontro de magnetizadores espíritas. Nós tivemos um pequeno atraso, mas por conta que estavam chegando várias pessoas. Vamos então hoje dar início ao evento, a este encontro, e queremos inicialmente pedir a todos que vamos nos acalmar, acalmar nossos corpos. Isso foi o Luciano que pediu. E, se possível, desliguem os celulares ou, se necessário, coloquem em modo de silêncio, para não atrapalhar durante a exposição. Queremos lembrar que amanhã ainda podem ser feitas inscrições lá no Centro de Estudo e Difusão Espírita Joana de Ângeles. Ainda hoje também dá para fazer pela internet. Nós já observamos, Álvaro? Cadê Álvaro? Já temos mais de 80 inscrições pela internet, 85 pela internet e outras foram feitas na própria instituição. Então pode ser feito através do blog do Joana de Ângeles ou no portal Lugarenas Espírita. Queremos chamar agora o Luciano para que ele teça alguns comentários sobre o trabalho que está sendo realizado no Joana de Ângeles relacionado ao passe magnético espírita. Minhas irmãs, meus irmãos em Cristo, que a sua paz faça presente em nossos corações, hoje e sempre. Lembrando a todos que esse é o segundo encontro. E o fruto do primeiro encontro foi o trabalho que existe hoje no Joana de Ângeles, relacionado ao passe que Jacó vai trazer aqui para todos nós, que é a cura da depressão pelo magnetismo. E o interessante é que a gente já conhecia o trabalho de Jacó desde o seminário em 94, em Palmeira dos Índios. E quando foi em 2007, no segundo semestre, Jacó estava na programação, lá no Centro de Convenções em Recife, e ele traz esse tema maravilhoso sobre a depressão, a cura da depressão pelo magnetismo, e nós nos apaixonamos, Então estivemos no Leão, em Natal, depois falamos com Dona Ivanilda, que era presidente da casa, a qual temos que agradecer a permissão dela, para que esse trabalho fosse instituído, assim também como Fátima, e a gente saiu para apresentar o trabalho às duas, rebocando um jipe que foi deixado no meio do caminho, e depois voltamos e a estrada estava interditada, então voltamos pela estrada fazendo trilha, e Dona Ivanilda até hoje tem saudade dessa trilha, que a gente não sabe nem se fazia, se passava. E assim a gente tem o trabalho da segunda, que esse trabalho que a gente faz, vai ser mais falado no seminário amanhã e falado por Jacó também. Mas o que é importante é a gente agradecer a presença de todos, agradecer a Dona Ivanilda, a Fátima, que era vice-presidente na época, agradecer a Ruth, que foi presidente também, que deu continuidade, a Fátima, presidente atual, o vice Eliel, agradecer a todos os pacientes que passaram, agradecer aos pacientes que passaram e hoje são trabalhadores e passistas, e agradecer principalmente a Jacó, que veio 3 horas da manhã, ele estava hoje na estrada para pegar o avião, então está praticamente com poucas horas de sono ali, E nessa dedicação dele de muitos anos, de muita luta, há 25 anos já pelo Brasil fazendo palestras, e agradecer principalmente a Deus, E Jacó, acreditamos que ele é um missionário, na verdadeira acepção da palavra, porque é muito trabalho e muita dedicação e para o bem de muita gente. Que a paz do nosso Jesus esteja presente em nossos corações hoje. Queremos lembrar que os livros de Jacó estão sendo vendidos no evento. Aqui temos livros. Jacó, tem CD também? Tem CD, Tem os CDs. E no Joana de Ângeles amanhã também serão vendidos CDs e livros. Queremos lembrar que já são 15 livros e CDs. São 15 livros e futuramente, o Luciano colocou aqui, será um grupo de teatro. Nada a ver, gente? Os livros de Jacó, instruções práticas sobre o magnetismo, o passe, seu estudo, suas técnicas, sua prática, muito conhecido este livro. Recomendo pessoalmente a leitura desse livro. Pass Givers Manual
Cura através do amor do magnetismo. Cure-se e cure pelos passes, conhecendo e utilizando proveitosamente nossos potenciais curativos. A cura da depressão pelo magnetismo. Depressão tem cura sim. Reflexões de Moreno, a simplicidade das grandes lições, o lado positivo de tudo, situações que refletem o dia a dia, aprendendo com a vida, há coisas boas por todos os lados, olhe quem tiver olhos de ver, lições para toda a vida, viver ainda é a melhor saída, dê-se uma nova oportunidade, você merece. Geórgio de André Moreno, ele sabia, toda criança, todo jovem, todo adulto, todo mundo queria ser como ele e pense sobre isso e pense muito melhor. Reflexões valiosas para uma vida mais feliz. Esses são os livros. E nós queremos, antes da prece inicial, agradecer a presença das instituições espíritas de Garanhuns, Centro Espírita Deus Amor e Caridade, Seara Espírita Allan Kardec, o Centro Espírita Nosso Lar, Seara Espírita Chico Xavier, Seara Caridade e também a União Espírita, o Amor em Evolução, de Bom Conselho. Sejam sempre bem-vindos a Garanhuns, às nossas casas. Temos também a presença do Instituto Espírita Semeadores da Fé de Recife e da Aliança Espírita Irma de Castro Meimei, de Gravatá, não é isso? Então todos vocês sejam sempre bem-vindos. Amanhã estaremos reunidos no Joana de Ângeles, participando do seminário. Vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos pedir ao nosso irmão Aurélio, que está aqui sentadinho, né, para fazer a prece. Não olha para mim com essa cara não, vai ter que fazer mesmo. Meus amigos, meus irmãos, minhas amigas, minhas irmãs, cerremos os nossos olhos, pensemos em nossos anjos guardiães, pensemos em todos aqueles espíritos amigos, amoráveis e bons, que sempre de nós se acercam, no único desejo de nos ajudar em nossas carências. E assim, já um tanto mais refeitos mentalmente, pensamos em Jesus, entreguemos-nos a Ele, e que Ele nos envolva a todos que estamos aqui, com suas bênçãos, ofertando aos nossos corações a sua paz, a sua misericórdia e o seu amor. E que não fiquemos somente recebendo nós que aqui estamos, mas já unidos cristãos, fazendo uma unidade de sentimentos e pensamentos em nossos corações, elevemos esses eflúvios de luz que já rodeiam e passeiam sobre todos nós, para todos os ambientes da terra e dos espaços, até onde possam chegar as nossas forças interiores, pensando naqueles que sofrem mais do que nós, estejam onde estiverem, que eles possam receber da terapia do nosso Mestre a cura, se possível, se não o alívio de suas dores, dos seus sofrimentos. Protege a nossa terra, dá, Jesus, a nossa cidade a tua paz, dá que todos nos estabeleçamos como verdadeiros irmãos, implantando em nossos corações a verdadeira fraternidade, e que, não sendo egoístas como não devemos ser, nós não pensamos apenas em nossa região ou em nossa cidade, pensamos em nosso estado, pensamos em nossa nação, pensamos nas nações que em conflito se encontram, em guerras, irmãos matando irmãos em nome do Pai. Ah, Jesus amado, que Tu te implantes em nossos corações, não apenas em ambientes ou em momentos como este,
mas em todos os instantes da nossa vida, ser para todos nós a tua paz, o teu amor, a tua misericórdia em nossos espíritos. E dá, Jesus, ao palestrante desta noite, missionário do teu amor e da tua lei, que traga para todos nós o quanto necessitados estamos em nossas carícias. Deste modo, Jesus, queremos te agradecer por tudo que já começamos a receber nesta noite, e que tudo se esparja do que sentimos agora para todos os ambientes mais carenciados da nossa terra e de todo o mundo. Assim seja. Formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, no ano de 1976, atuou poucos anos nesse ramo. Trabalhando com vidros, foi diretor técnico, superintendente e presidente de uma cinquentenária indústria de vidros temperados sediada em Natal, Rio Grande do Norte. No ano de 2004, concluiu sua pós-graduação em psicanálise, completando esse curso nos seus principais níveis, didata, clínico e supervisão, pela Universidade Redentor do Rio de Janeiro e pela Sociedade Psicanalítica Neofreudiana do Brasil de Natal, Rio Grande do Norte. Espírita. Praticamente nascido num lar espírita, como bom aluno de redação, sempre gostou de escrever. Mesmo muito jovem, por volta dos 13 anos, já escrevia pequenos artigos para jornais espíritas de sua cidade natal. Em setembro de 1992, foi publicado seu primeiro livro pela Federação Espírita Brasileira, FEB, O Passe, Seu Estudo, Suas Técnicas, Sua Prática. Livro este que se tornou referência para todo aquele que pretende estudar os passes e o magnetismo, e comercialmente virou um grande best-seller com mais de 100 mil exemplares vendidos. Escritor, magnetizador e conferencista espírita, tendo viajado por todo o Brasil e outros países por mais de 25 anos. Com a palavra, Jacomel. Boa noite. Estejamos em paz, vivendo a vida como Deus espera que cada um de nós vivamos, com grandiosidade, eloquência, prazer, alegria, e acreditando de que nós aqui podemos ser e estar melhores sempre. Se acreditarmos nisso, já estaremos dando um grande passo em nossas vidas. Nos noticiários bem recentes do mundo, nós temos sabido de que aquele eixo Irlanda do Norte, Irlanda do Sul, em que católicos e protestantes se matavam, agora também vigora entre as facções muçulmanas. Obviamente que isso são grupos pequenos, radicais, mas que o terror que esses grupos espalham é muito grande e traz consequências para a humanidade como um todo. E nós, de alguma forma, ficamos a pensar como é que pode, em nome de Deus, um grupo mata outro, sem que nem ao menos se conheçam, sem que se avaliem os valores emocionais de ninguém. Muitas vezes temos ouvido falar do bullying nas escolas, nos trabalhos, e às vezes dentro da própria família, hoje já contando com uma certa defesa, seja o olhar da sociedade já começa a ver isso de forma diferente, seja até mesmo a imprensa, a mídia já começa a posicionar que deveríamos ter posições bem claras quanto a esses comportamentos equivocados. Quando nós saímos de casa e precisamos ir a um médico, normalmente nós procuramos alguém primeiro que atenda a especialidade do que nós estamos sofrendo. No segundo momento, procuramos saber com alguém, se alguém indica e se tem alguma referência dele ou daquele profissional. Mas muito raramente vamos procurar o profissional perguntando primeiro qual é a sua religião ou se ele acredita no que quer que seja. A gente vai e na realidade a gente está muito mais preocupado em resgatar a saúde do que ficar a levantar valores de comportamento e da mente do outro. Quantas vezes
nós recebemos outras informações gravíssimas e a despeito delas não damos nenhuma importância, ou quase nenhuma. Quando a Organização Mundial de Saúde, há mais ou menos 5 anos, advertia a humanidade que dali a 20 anos o mundo inteiro contaria com um percentual de 20% da população tendo sofrido ou estando a sofrer os males da depressão, se imaginava que, em decorrência disso, o mundo inteiro iria criar agora uma nova frente de trabalhos para estabelecer uma defesa. Da mesma maneira, quando nós queremos defender um povo que está sendo massacrado por outro, pessoas que estão sendo, colocar até uma expressão bem nordestina, sendo bulidas por outros, e quando muitas vezes nós encontramos a nossa própria sociedade a dizer que tem outros valores que são mais importantes do que alguns, a depender do ângulo de vista e da nossa posição social. Sabemos, então, que temos uma probabilidade muito próxima de contarmos com 20% da população mundial com depressão. Mas não foi nenhuma instituição, nem nenhum jornal alarmista que criou isto. Foi a Organização Mundial de Saúde. E para complicar um pouco mais o dado, na mesma citação, no mesmo programa, ou na mesma conclusão que a OMS emitiu, ela afirmava de que 70% das pessoas que cometem suicídio estavam em momentos de depressão. O que torna tudo isso algo extremamente alarmante. Principalmente se contarmos que na época em que isso foi estabelecido pela OMS, ela contabilizou ao longo de um único ano o total de 1 milhão de mortes por suicídio. O pior é que ninguém se dá conta disso. Todas as vezes que de público eu trago este número da Organização Mundial de Saúde, muita gente fica pensando, não, eu não acredito, porque não dá para acreditar que em um ano 1 milhão de pessoas se suicidem e não sai manchete disso em tanto tempo. E se nós tomarmos que 20% da população mundial, já estamos muito próximo disso, já tem países que estão vivendo e convivendo com esse número, em cada 5 pessoas, uma pessoa está com depressão. Isto é algo que deveria deixar qualquer sociedade, qualquer grupo, qualquer indivíduo preocupado. Mas ao contrário disso, a gente tem juntado essas situações esquisitas das nossas reações e temos agido com a depressão com a mesma esquisitice. Costumamos colocar que as pessoas que têm depressão simplesmente estão vivendo momentos de frescura, porque só tem depressão quem quer. Costumamos dizer que depressão é uma situação em que a pessoa se arremete porque não tem fé, porque não tem amor, porque já desprezou todas as oportunidades anteriores que teve, e sem perceber estamos todos, para usar uma expressão bem simples, estamos todos a fazer bullying com qualquer pessoa que tenha depressão. E a situação de bullying, ela é extremamente grave, porque quando a gente faz bullying com uma pessoa dita normal, sem nenhum trauma interior explícito, ela sai do eixo, como costumamos dizer de brincadeira. Agora imagine uma pessoa que já está fora do eixo e você continua insistindo em dizer coisas que ela não tem a percepção no tom que você diz, mas no que o pouco de seu raciocínio lhe permite entender. Vou dizer bem claro. Quando alguém está em depressão, se você lhe diz, mas você tem tudo, e você está com isso querendo dizer, se você quiser você sai, a pessoa que escuta essa expressão estando em depressão, ela diz para dentro, mas como é que mesmo eu tendo tudo, eu não tenho nada? De que me adianta ter tudo, se nada, absolutamente nada, me tem qualquer valor? E logo em seguida vem um pensamento complementar. Então realmente eu sou muito infeliz. Porque como é que eu tenho tudo e não sei viver nem conviver com isto? Eu tenho tudo e mesmo assim a minha vida não vale nada.
nós não percebemos que estamos a agredir as pessoas em depressão quase todas as vezes que a elas nos dirigimos. Se você quiser sair da depressão, você sai. Será que quem diz isso já esteve em depressão? Provavelmente não. Porque estar em depressão não é você querer. Apesar de que com enfermidades, patologias, nós temos o hábito de usar o verbo querer de forma equivocada. A gente dá 2, 3 espirros, alguém diz saúde, e a gente contesta dizendo, eu acho que eu estou querendo gripar. Se você está querendo, então gripe. Não, mas eu estou querendo, mas eu não estou querendo. Mas você mesmo está expressando que está querendo. Não, é porque a gripe está me pegando. Mas você vai aceitar que ela me pegue? Mas a gente já criou elementos de agregação de patologias muito fáceis. E a depressão fica agravada pelo completo desentendimento do que seja o mal. Pior ainda, se eu tenho uma ferida na perna, se eu sofri uma queda e estou por algum momento engessado ou imobilizado de alguma parte minha, se eu estou muito febril, se eu advogo que eu estou quase sem falar, com tanta dor no dente, qualquer pessoa entende, sabe sugerir solução e até nos perdoa momentos de ineficiência. Mas apesar de já estarmos vivendo o ano de 2015, quando qualquer um de nós acusamos que temos qualquer dificuldade emocional ou psicológica, as pessoas descartam esta informação e, em vez de darem o mínimo apoio, naturalmente a gente dá um certo menosprezo. Eu mesmo não vou paparicar quem não quer pensar por si só. Isto é muito danoso para quem sofre de depressão. Para completar o quadro ruim, muitas vezes, e por favor não estou aqui generalizando, nem quero dizer que todos esses profissionais são desse tipo, mas existe um grande número de psiquiatras que nunca soube o que era depressão, a não ser do que ele aprendeu em livros ou em salas de aula. Ele nunca conviveu de perto com a depressão 24 horas por dia. Então é muito fácil, eu te passo esse medicamento, e se você não melhorar, você volta que eu mudo a posologia ou mudo o remédio. Até que eu vou encontrar um que vai deixar você calmo, ou quem sabe até você supere por uns tempos a sua enfermidade. E o depressivo, ele se vê agora num beco sem saída. Ele não se entende, ele não entende o outro, e nem aquele que teoricamente deveria entender, tampouco entende. Quando eu falo das brigas de religião, eu estou falando também de uma briga que existe nas nossas religiões próximas e contemporâneas. Em alguns momentos, se você se coloca como espírita, isto lhe dificulta muito o caminhar, porque ninguém é a favor de preconceito, mas somos essencialmente preconceituosos. E eu não vou falar dos outros, vou falar dos espíritas. Muitas vezes nós dizemos que vamos fazer encontros em que várias pessoas de várias religiões estarão presentes. E num primeiro momento a gente acredita nisso. No segundo momento a gente pergunta, e quando é que vai haver esse encontro? No dia que nos convidarem. Nos convidarem para nós irmos falar de espiritismo na igreja dos outros. Porque a nossa casa não está aberta para ouvir discurso das outras igrejas. Não deixa de ser um preconceito, não deixa de ser a força do afastamento entre aquilo que nós dizemos que aprendemos com ninguém menos do que Jesus. Nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Todos somos filhos da mesma origem, temos a mesma paternidade. E dizemos isso, ensinamos isso para as crianças, mas logo que amadurecemos, já parece que isso não faz eco dentro de nossas vidas. Então, quando algumas vezes, lá na instituição em que eu trabalho,
Eu vejo que ali entra buscando tratamento, principalmente para a depressão. Pastores protestantes entram disfarçados, eles não se dizem. Já entrou padres, já entrou freiras. E entram como se fossem pessoas não religiosas. E aí a gente vê que vai chegar um momento em que o fator religião, como elemento de separação entre os indivíduos, perde totalmente a sua razão de ser. Porque quando eu vou a um médico, eu dificilmente pergunto qual é a religião dele. Mas tem alguns médicos que quando você chega e diz que é espírita, infelizmente não há o mesmo respeito. Como que pelo fato de eu acreditar em alguma coisa diferente do que você acredita, isso me torna excrescência. Quando na realidade isso apenas nos coloca ante visões diferentes. Da mesma maneira que eu me formei em engenharia, quando eu preciso tratar do meu corpo, eu não preciso procurar outro engenheiro, eu tenho que procurar um médico. E qual é o problema? E se eu tenho um problema de advocacia, tampouco vai me servir um engenheiro, vai me servir agora sim um advogado. Mas por que no âmbito das religiões nós não somos tão abertos a esse tanto todo? Porque, convenhamos, tem religiões que oferecem coisas que outras não. Posso dar um exemplo? Muito conhecido, o padre Fábio de Mello. Um dia uma pessoa espírita me mandou um vídeo de uma palestra sua. E a pessoa me escreveu dizendo mais ou menos assim: duvido muito que você assista, mas é tão interessante que eu me arrisco a lhe mandar. E eu, quando respondi, disse: a primeira você não tinha que ter sua dúvida, a não ser que você esteja me considerando pela minha crônica falta de tempo. Realmente eu não tenho tempo de ver tudo que me mandam. Nem tudo que eu procuro eu tenho tempo de ver, imagina o que me mandam. Mas não por ele ser padre ou não por qualquer outro motivo. E agradeci muito, porque foi uma das melhores palestras que eu já ouvi sobre um tema que no meio católico normalmente não é bem colocado. Uma palestra sobre suicídio. Ele falou coisas sobre o suicida e sobre as relações que a gente deveria ter com as pessoas e as famílias dos que se suicidam, que eu nunca ouvi um espírita pronunciar numa tribuna. Na tribuna espírita, quando se fala de suicida, se fala inevitavelmente de uma zona purgatorial, de sofrimento, de umbral, desse o nome que queira. E a gente cria um pavor tão grande que parece que Deus se esqueceu de ser Deus. Porque se Ele é a causa de tudo, e se eu estou aqui e fali na minha existência, Ele sabia das minhas possibilidades de falência. Então, se Ele sabia de tudo, então para que Ele me mandou? Para que Ele deixou eu passar pelo que eu passei? Então, quando eu falo de que as religiões precisariam se ouvir, era sobretudo para quebrar os limites dos preconceitos. Porque com preconceito a gente não visita, não ouve, não vai e nem sabe coisa alguma. De vez em quando eu assisto sermões católicos, palestrantes protestantes, alguns geniais, outros nem tanto. Alguns talvez vençam pela força do volume de voz, outros não, pela essência da mensagem. E pouco importa se a mensagem foi pronunciada por quem quer que seja, é boa. Se é boa, ela é boa. Se ela não é boa, tampouco. Eu já ouvi palestras espíritas que, se eu pudesse, eu apagaria da memória do eterno, para que ninguém nunca mais ouvisse aquelas bobagens. E eram espíritas. Porque cada um de nós temos os nossos limites. Cada um de nós temos as nossas observações e limitações. Por isso, todos nós deveríamos respeitar os outros, não da boca para fora, mas sobretudo em essência. Uma das melhores palestras espíritas que eu ouvi na minha juventude foi de uma mulher que falava para o mode, aí eu não sei, e ela gaguejava muito, e ia e vinha, parecia máquina de costura em que a linha vai e volta o tempo inteiro. Mas no final ela deu as 3 frases totalmente equivocadas em português, mas cheias de vida. Isso é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E para mim a lição valeu mais ainda. Porque naquele dia que aquela mulher ia falar, quando eu cheguei, que eu vi que era ela, eu quis dar a meia volta. Eu digo: eu não tenho paciência mais de ouvir essa mulher. Mas por que eu não tinha paciência? Porque eu estava ouvindo os erros de português dela e não o que ela estava a falar.
Então isso era preconceito meu. Na hora que eu tirei o véu do preconceito, eu a ouvi. Na hora que eu a ouvi, os erros de português desapareceram. E a essência do que ela falou foi tudo de fundamental que eu poderia ter ouvido de tão bom numa pessoa sem instrução nenhuma. Por que nós não fazemos algo parecido nos nossos relacionamentos? Sabemos que os espíritas são bem mais abertos, mas são mais abertos desde que a gente esteja em nossas trincheiras. De público, nós normalmente nos reservamos demais e chegamos, na maioria das vezes, a sermos omissos. E voltemos agora para o coletivo. No coletivo, todos nós não temos hoje como desconhecer a depressão. E se vamos chegar agora aos 20%, isso vai ficar mais grave. No auge da AIDS, a AIDS apresentou um índice alarmante de 0,475%. Significa dizer menos de 0,5% da população mundial. E todos nós ouvimos, soubemos e acompanhamos, até porque a mídia não falava outra coisa, a quantas andou a busca de vencer-se a AIDS através das mais diferentes terapias. Menos de 4,5%. Desculpa, menos de 0,5%. Porque era 0,475%. A depressão está chegando a 20%. E não vemos quase ninguém se movimentar em relação a isto. Mas vamos começar, antes de chegar no magnetismo, vamos começar lá pelo outro lado. Porque quando falarmos do magnetismo e percebermos que hoje o espiritismo tem condições de alavancar o magnetismo nessa zona para provocar uma grande mudança em uma terapia sem tamanho, aí poderia parecer que só o espiritismo pode fazer isso. Então, antes que a gente chegue lá, vamos começar por uma outra vertente em que absolutamente todo mundo, com religião ou sem religião, onde quer que seja, poderíamos trabalhar em benefício da depressão ou da vitória sobre a depressão. Qualquer pessoa que já leu qualquer livro sobre depressão, de qualquer natureza, livro religioso, livro de pesquisa, livro de autodepoimento, livro de direito que fala sobre as influências do depressivo em determinadas atitudes passíveis de serem observadas pela lei, e assim sucessivamente. Qualquer livro de psicologia, de psiquiatria, que fale sobre depressão, em todos eles há um único ponto em comum, de que o depressivo não tem esperança. Esse é o grave problema do depressivo. Ele não tem esperança, ele não encontra esperança e não sabe o que vai fazer. Ora, então se nós já sabemos um ponto-chave, o que é que qualquer pessoa com raciocínio lógico deveria pensar? Bom, se esse é o ponto mais grave e é o comum que todo mundo observa, então que tal a gente começar a trabalhar para desfazer esse ponto complexo, para desatar esse nó? Teoricamente simples. Se você não tem esperança, então agora eu vou lhe dar a esperança. Mas o problema é mais grave porque estamos chegando a 20% da humanidade. Bom, mas o problema continua sendo falta de esperança. Se continua sendo falta de esperança, então para a gente prevenir esse número avassalador, o que deveríamos fazer? Prevenir criando modelos de esperança. Pronto, aí estaria tudo. E já teve quem falou isso antes, não de forma objetiva para o mal, mas nos advertiu quando falou das virtudes que são chamadas de virtudes teologais. O apóstolo Paulo, quando fala da fé, da esperança e da caridade, em que ele termina por dizer que a caridade é a maior de todas. E o senhor Allan Kardec, inclusive, foi buscar na fala dele a frase: fora da caridade não há salvação. O que é irônico é porque esta citação ela é repetida absolutamente por todas as igrejas ditas cristãs. Toda a linha filosófica e religiosa que se fundamenta em Jesus lembra de Paulo quando diz que fé, esperança
e caridade são as três grandes virtudes. Mas quando a gente vai a qualquer igreja, a qualquer religião e a qualquer discussão dessa natureza, nós falamos de fé. Muitas vezes a gente fala de crença pensando que é fé, mas a gente fala de fé raciocinada, que é um pouco diferente da proposta de Allan Kardec, porque Allan Kardec diz que a fé verdadeira é aquela que enfrenta a razão. Se ela enfrenta, então ela não é desenvolvida pela. Mas vamos lá, a gente fala muito de fé. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo inteiro sobre fé, capítulo 19. A fé transporta montanhas. Jesus falou muito da fé. Pelo menos os evangelistas anotaram. Todas as igrejas falam da fé. Da caridade, algumas chamam de amor. Todo mundo fala da caridade. Aqui mesmo a gente viu ali, eu estava ali fora ainda há pouco, algumas pessoas chegando com mantimentos para ajudarem a pessoas que necessitam. Não deixa de ser sim uma atitude de caridade. Temos outras caridades, tem pessoas que são fantásticas. Final de semana passado eu estava na cidade de Aracaju e caiu um temporal de 2 dias seguidos que parecia que Aracaju ia desaparecer do mapa. Foi muita água. Foi difícil as pessoas se movimentarem, foi muito complicado. E eu estava lá vendo. E uma senhora que foi me deixar no hotel, ela voltou para ir para casa e numa dada altura ela não teve mais como passar. As ruas estavam totalmente tomadas por água. Ela liga para o filho diz: não venha porque não dá para chegar em casa. Ela disse: então eu vou voltar e vou para um hotel. E quando ela voltou, tinha inundado do outro lado e agora ela não sabia mais o que fazer. Isso por volta de 11 horas da noite. Um motoqueiro, já todo molhado, chegou para ela e mais para 2 pessoas que estavam atrás: olha, me sigam que eu vou dizer para onde vocês saem. Era um motoqueiro que conhecia muito bem a região, levou-as até uma zona segura, porque tinha que voltar pela contramão, e como estava tudo coberto, ninguém sabia onde tinha buraco, onde tinha perfil, ninguém sabia nada. E ela depois ficou admirada, porque ele voltou várias vezes para fazer o mesmo com várias pessoas que estavam na mesma situação. E quem era esse jovem? Ninguém sabe. Era um jovem que estava numa moto e simplesmente resolveu acudir um monte de gente que corria o risco de, se a chuva continuasse, serem inundadas onde estavam. Então caridade existe, e existe das mais diferentes formas, muitas delas surpreendentes. E nas casas, nas igrejas, nós falamos em caridade. O problema é quando chega a esperança. Quem fala de esperança? Quem é que diz o que é esperança? Quem é que ensina como é que nós devemos fazer para ter esperança? Mas se eu já cheguei no fundo do poço, estou numa depressão e agora não tenho esperança, como é que essa pessoa vai ter esperança se nunca teve até ali? E ninguém fala sobre isso. Então ficamos a despeito de todos os outros fatores que a gente deveria considerar e não considera. Ficamos agora com um fator ponderável, considerável, que não observa nenhuma, ou não recebe nenhuma ponderação de praticamente ninguém. Nós ficamos repetindo bullying, acusações aos depressivos. Quando o depressivo ele só precisa de uma única atitude da nossa parte, só uma, ele não precisa de 2 nem de 10, só precisa de uma única, que nós lhe demos a esperança. Mas como é que a gente pode dar uma esperança para alguém que muitas vezes já não fala, já não pensa, já não reza, já não exerce qualquer lógica dentro de si mesmo, nem para exteriorização, nem para a própria vivência? Como é que a gente vai dar esperança? Neste caso, devemos reconhecer a esperança está fora dele. Ele não tem como ter esperança. Muitas vezes a gente bonzinho não tem. Ah, meu Deus do céu, já sei que isso não vai mais acontecer. Porque não é mais possível, ou seja, a nossa esperança a gente já mata. E nós nem estamos com tantos problemas, mas quem está no fundo do poço da depressão, esse não vê mais esperança de jeito algum.
E como é que a gente vai dar esperança para ele? A esperança do depressivo é você. Mas você como? Reclamando dele? Dizendo que ele é um fardo pesado? Dizendo que ele está acabando com o seu tempo, com a sua vida? Dizendo que ele só está assim porque quer, um dia que não quiser sai? Dizendo que se tirar uma férias resolve? A gente encontra 1000 soluções. Todavia, percebamos o que eu estou dizendo. Você só está porque quer. Você precisa tirar férias. Você precisa encontrar um novo amor. Você precisa ir a um médico diferente. Você precisa tomar o remédio. O tempo todo é você. Acusando. O tempo inteiro, mesmo sem querer, sem jamais a gente ter pensado nisso, a gente está acusando. E por que eu digo isso com tanta firmeza? Não é porque eu fiz psicanálise, mas é porque eu sofri depressão. E é impressionante como tudo que nos dizem é uma acusação violenta. E quanto mais você é acusado, menos esperanças você tem. Então, que esperança é que esse homem ou essa mulher precisa? Precisa que você diga: vamos, eu vou com você. Ah, mas eu não posso. Eu posso por você. Ah, mas eu não quero. Mas eu quero e vou lhe convencer a querer. Ah, mas é muito difícil. Você sozinho é, mas comigo vai ser fácil. Só que ninguém está disposto a fazer isso, porque carregar um depressivo é de fato um fardo muito pesado. Tanto é pesado que eu acredito que quem já conviveu com algum depressivo dentro de casa sabe o quanto ele rouba energias de todo mundo. Quem estiver por perto, ele rouba energias. E não é frase de efeito, isso é fenômeno real. E como é que eu vou lidar com uma pessoa me sugando energias e eu ainda vou dizer: eu vou com você, vamos? Mas é a única forma que a gente tem de parar esse sangramento de energias. É você se posicionando juntamente. Vamos. Na hora que ele sentir que tem um apoio, a partir dali ele se movimenta. O problema é que o depressivo raramente recebe isto. Existem os outros apoios profissionais. Existe o apoio principalmente de um bom psicólogo. E por que o papel fundamental de um psicólogo é importante? Porque ele, se conduzir bem às suas sessões ou à sua terapia, ele descobrirá meios de injetar esperança naquele que está desesperado. Porque esse é o grande elemento que falta. Depois de você começar a reavivar ou reviver a esperança, você começa a reagir. E a partir daí a vida começa a mudar. Então esse é um ponto que é comum a qualquer pessoa. O que nos falta é termos consciência e determinação em sermos a esperança do desesperançado. Nem todo mundo consegue, nem todo mundo está disposto. Aí a gente vai procurar os meios tradicionais. A medicina convencional e as medicinas alternativas. Algumas delas muito boas. E em alguns casos muito eficientes também. Mas como espírita, eu deveria trazer também como é que o espiritismo pode efetivamente contribuir para isto. Eu tive que aprender da forma mais amarga. Fiz uma vez, fui convidado para fazer uma palestra sobre a depressão no adolescente. No dia que alguém me deu esse tema, eu estava tão longe da depressão, que eu perguntei para quem me convidou: mas tem adolescente com depressão? Porque a gente vê os adolescentes tão cheios de vida, tão animados, tão mais sabidos do que todo mundo, de repente, como é que tem? Eu não conheço. Ele disse: mas tem muitos. E isso está se agravando. Como eu sempre me dediquei muito ao estudo do suicídio, o assunto me chamou muita atenção, porque os depressivos, tendo junto consigo uma alta dosagem de indução suicida, eu queria também conhecer esta vertente para prevenir de forma mais eficiente a compreensão e a ajuda nos adolescentes quanto à possibilidade de suicídio. Como profissional liberal na época, eu tinha liberdade de me dedicar ao estudo e passei um mês me dedicando muito àquele estudo. E quando eu estava perto de fazer a palestra, a conferência que eu ia fazer,
E era um público talvez ainda um pouco maior do que o que temos aqui hoje. Eu fiquei muito angustiado, porque eu sabia que estava faltando uma informação. E por mais que eu tivesse lido, por mais que eu tivesse refletido, por mais que eu tivesse pedido orientação espiritual, e ainda cheguei a ir fazer uma entrevista com um psicólogo e com um psiquiatra, para ver se eu conseguia descobrir onde era que estava faltando. E eu não descobri. Fiz a palestra. No final, a palestra foi muito elogiada, porque teve muita gente que não conhecia também o assunto, veio me perguntar dados, onde eu busquei referências bibliográficas, e eu estava muito incomodado, porque tinha faltado informação importante. E essa informação importante eu não sabia qual era. E à noite, chegando em casa, eu pedi a Deus que Ele me mostrasse o que era que tinha faltado. E falei sério com Ele. Falei, Senhor, como espírito eu sei que quando a gente tem um intuito sério e busca uma informação séria, os bons espíritos nos dizem. Aprendi também com Jesus que se a gente busca, acha, se bate, a porta se abre. E eu fiz isso e não encontrei. O senhor sabe que eu procurei profissionais e ninguém me disse nada. Então eu gostaria que o senhor me dissesse que não vai mais servir para palestra. Mas eu não queria ficar com esse desconforto de não saber o que é que faltou. No dia seguinte trabalhei normalmente. À noite já não me lembrava mais do assunto, dormi. E quando amanheci no outro dia, eu não agia, não reagia, nem interagia. Amanheci na mais profunda depressão. Repentinamente, estranhamente, esquisitamente. Ali a minha mulher me levou 4 a 5 dias para me levar ao médico. E quando me levou ao médico, o médico me passou uma série de medicamentos, dentre os quais o Prozac, que a ocasião era o remédio mais famoso que tinha para o tratamento de depressão. E eu tomei aquele remédio durante um mês e não mudou absolutamente nada. Remédio para dormir não fazia efeito, nenhum remédio fazia efeito para coisa nenhuma. E depois de um mês, quando acabou, eu comecei a dizer que ia falar com o médico para ele me internar, porque aquilo não era mais vida. Em casa, eu não falava, eu não queria comer, eu não me levantava, eu não andava se alguém não me puxasse. Eu virei uma múmia. Eu não fazia absolutamente nada. Com ninguém, nem para coisa nenhuma. Se a televisão tivesse ligada, eu ficava olhando, mas não sabia o que era aquilo. E se alguém não viesse desligar, ela ficava lá. Quando chegava alguém para me visitar, eu queria que alguém fosse, mas eu não queria ver ninguém. Eu queria ficar deitado, mas eu não aguentava ficar deitado, e aí ficava sentado. Eu não estava sentado, eu não aguentava ficar sentado, eu queria me deitar ou ficar em pé. Se eu ficava em pé, eu queria me deitar. Se eu estava deitado, eu queria ficar em pé. Só que eu não expressava isso. Ou seja, da maneira que eu estivesse, eu não me entendia nem me encontrava mais. E com tudo isso, houve um outro fator que agravou ainda mais. Os amigos que trabalhavam comigo, que tinham aprendido a trabalhar magneticamente comigo, trabalhavam na casa que eu trabalhava, com a casa que eu tinha fundado, eles a partir do 4º ou 5º dia começaram a ir lá em casa diariamente, sem faltar um único dia para me aplicar passes. E cada passe que eu recebia eu piorava. Então aquilo que eu tinha aprendido, que eu tinha ensinado e que eles faziam, e que eu dizia que era bom, em mim funcionava tudo errado. Me prejudicava sobremaneira. E ali eu estava, passa-se um mês com o Prozac, até que a gente marca a consulta, volta ao médico, e no dia que eu sei que eu vou ao médico, eu passei o dia de manhã com uma ideia fixa: doutor, me interne. Doutor, me interne. E eu fiquei repetindo isso para mim, porque eu ia ter que pronunciar, porque eu não falava. Foram mais de 40 dias sem eu falar, calado, silêncio absoluto. Mas eu queria falar com o médico. E naquele dia o médico, um amigo meu, ele chegou: e aí, Jacó, tudo bom? E eu falei: doutor, me interne. E ele disse: tire o cavalo da chuva, que eu não vou internar. Aquilo para mim foi como que uma punhalada. Porque eu já não sabia mais o que era viver, eu não tinha mais sentido nenhum na minha vida para nada. E o que eu queria de fato era morrer. Eu não queria me matar. Mas aquilo que eu vivia já não era vida, então era melhor eu ir embora. Eu estava fazendo mais o quê? Eu não falava com ninguém, não ia para canto nenhum. Quando as pessoas chegavam, eu achava ruim. Quando saiu, eu estava pior. Nada resolvia a minha vida, remédio não funcionava. Doutor, me interne. Não.
Ele se vira para a minha mulher e pergunta, e os remédios eles acabaram, mas não fizeram efeito nenhum. Ele disse, vou passar novos, e principalmente o Prozac. Ele vai tomar mais uma caixa, portanto eram mais 30 dias, e se não funcionar, ele toma mais outra, e mais outra, e mais outra, até um dia que vai funcionar. Quando eu vi aquilo, eu liguei, ele achou pouco, me deu uma facada e agora me deu um tiro no coração. Realmente ele me matou, porque isso não vai funcionar. Não é assim que eu vou ficar. Quando a gente sai, compra o remédio, quando eu chego em casa, eu jogo o remédio fora. É uma atitude que até hoje eu digo, não recomendo ninguém fazer isso, mas foi o que eu fiz. Eu olhei para o alto e briguei com Deus. Eu penso que eu falei, mas eu acho que eu não verbalizei, foi tudo mental, mas eu falei brigando mesmo, não foi meu Deus, me ajude, não, foi com raiva. Eu digo, o Senhor não tem direito de fazer isso comigo. Eu não sou uma pessoa má, eu não fiz nada de errado, o Senhor trata de me dar forças, porque eu não vou mais viver isso que eu estou vivendo. E aí vou começar a partir de agora, eu só dei um jeito de me dar forças, porque eu não vou ficar do jeito que eu estou. E ali eu dei meia volta e pela primeira vez me dirigi sozinho à mesa. Minha mulher, quando me viu à mesa, ela tomou um susto. O que é que você quer? E eu disse, comida. Mas você quer comer o quê? Comida. Eu não conseguia verbalizar outra coisa. Eu parecia índio, eu tinha um universo de muito poucas palavras e quase sem nenhuma conjugação. E ela colocou lá um prato, que eu não sei o que era, e colocou um talher. Quando eu olhei para o garfo, eu tive medo do garfo. E aí pedi uma colher. E ela me disse, mas está aí o talher. Eu disse, eu quero uma colher. Eu não disse eu quero, colher. E ela me dá uma colher. E eu comi aquilo com muito sacrifício. Eu me lembro até hoje, aquilo eu colocava a comida e eu sentia que a comida ia voltar. Mas eu disse, você vai descer. Eu vou engolir. E foi uma demora enorme para comer aquele prato. E eu comi tudo. E depois tomei um copo com água. E depois saí sozinho para o quarto. Levei uma eternidade para caminhar como daqui à parede. Mas fui sozinho e cheguei. Então para mim aquilo já era uma vitória. Digo, então o senhor já sabe, né? Vai ter que me dar forças. E aquele dia foi um sacrifício enorme. Dormi à noite, me acordei no outro dia. E na hora que eu me acordei já fui olhando para ele. Só vai ser assim, você vai ter que me dar forças. Eu vou ter que fazer tudo que eu tenho que fazer. Para me levantar da cama, sair da posição de deitado até ficar em pé, foi algo como que alguém que viveu paralítico e agora tem que voltar a andar. Foi muito difícil, mas eu consegui. E passei aquele segundo dia nessa luta enorme. E um dos momentos que não apago da minha memória, um dos meus filhos, ele me vê saindo do quarto quando ele ia chegando. E ele ficou parado sem saber o que fazia, porque eu não reconhecia ninguém. E aí eu abri os braços para ele correu para mim, me abraçou, e a gente ficou ali abraçado um bom tempo chorando um nos braços do outro. Porque era como se agora eu estou sabendo que eu tenho um filho, pelo menos um eu tinha naquela hora. Então eu chorei de emoção, digo, nossa, então eu estou vivo, eu estou chorando. Isso para mim foi ótimo. E passei o dia muito lento, mas tudo que eu quis fazer eu fiz. E de noite, quando eu fui dormir, agradeci a Deus, eu digo, mas eu estou precisando de mais, eu quero sair dessa situação. E dormi, e aí era o 42º dia. Quando eu acordei, no outro dia eu acordei bom, como quem nunca teve nada. E na hora que eu me acordo totalmente bom, aí eu olhei para ele e disse, mas o senhor é exagerado. O senhor é muito exagerado, porque eu só queria saber o que era que tinha faltado na minha palestra. E o senhor me foi 42 dias nessa situação. E o que era que tinha faltado na minha palestra? Eu não sabia o que era depressão. Essa é a verdade. Agora eu sabia o que era. Agora eu sabia porque é que algumas pessoas querem morrer. Eu sabia porque é que algumas pessoas não andam, não agem, não reagem, não interagem. Agora eu sabia absolutamente tudo que nenhum livro jamais me ensinaria. Desse dia em diante eu também aprendi uma grande lição. Nunca mais pedi nada a Deus. Não peço. Você pede uma explicaçãozinha desse tamanho, ele manda uma penca dessa de 42 dias. Não, ele não tem noção de proporção, não. Ele pensa como ele. Ele acha que todo mundo é tão grande quanto ele. Aí ele manda uma explicaçãozinha dessa e eu não quero. Por essa época eu estava tentando pesquisar
uma patologia chamada esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA, e é uma patologia gravíssima em que há uma degenerescência de todo o sistema nervoso, e a pessoa termina morrendo. E quando é uma ELA bulbar, quando ela tem origem no bulbo cerebral, o prognóstico dela vai até 1 ano e 4 meses. Em 1 ano e 4 meses você morre. E você morre com consciência 100% viva, e o corpo vai morrendo de forma gradativa, progressiva e irreversível. E eu tinha uma amiga que tinha desencarnado com ela, e depois que ela desencarnou, eu disse, eu vou tentar estudar essa coisa. Assim que eu retornei da depressão, a primeira coisa que eu disse para Deus, olha, Senhor, sobre ela eu já sei tudo. O Senhor nem venha me dar nenhuma dica que eu não quero. Eu prefiro não receber a ajuda dele, porque é sério. Já Paulo Coelho já dizia isso, cuidado com o que você pede, porque pode ser que você receba. Então, na dúvida, como eu não tenho muita certeza das coisas que eu quero, eu deixo para lá. Um dia que tiver de ser, vai ser. Não digo que eu seja acomodado, mas pedir, peço não. Um dia numa palestra, alguém me perguntou, mas você não pede nem dinheiro? Eu digo, esse aqui eu não peço mesmo. Você imagina, você vem passando, cai um pacote de dinheiro em cima de você, para que serve o dinheiro? Então eu não quero pedir nada a Deus, a não ser essas coisas genéricas. Dê paz para a humanidade, pronto, porque era uma coisa assim tão... Né? Aí é beleza, mas pedir assim para mim, o Senhor me dê isso, não, eu não quero. Muito obrigado, Senhor. O Senhor já me deu mais do que eu mereço. Agora também não me tire nada, deixa. Porque você tem que explicar tudo. Você diz, eu não quero mais nada, aí ele tira o que você tem. Não, então você tem que falar bem claro. Eu não quero nada que o Senhor venha me dar. Nem tudo que eu tenho, o Senhor também não toca. Deixe, vamos aqui devagarzinho. Deixe que eu me vire. E ali eu tinha agora um novo problema na minha vida. Eu ensinava todo mundo de que passes curava a depressão. Eu tive depressão e passes só me fez mal. E agora eu vou dizer que passes ou magnetismo faz mal? Ou eu vou procurar saber por que fez mal. E se tem um porquê fez mal, então deve ter um como fazer bem. Vocês me desculpem, eu estava picando água, mas é que eu estou com um acesso de tosse muito forte. E há 2 semanas eu peguei dengue, e já uma dengue já recebida. Meu sistema imunológico ficou lá embaixo, então se eu não beber água, daqui a pouco eu vou ter acesso de tosse, então é melhor ser indelicado e ficar me virando aqui de vez em quando, e vocês já compreendem aí, né? Vão dizer, coitadinho, que bom, deixa ele beber água. Então, eu digo, agora eu vou ter que pesquisar a depressão. E já na casa espírita que a gente trabalhava na época, eu já tinha um grupo de pesquisas em magnetismo. Mas a gente nunca tinha parado para pesquisar depressão. E eu digo, o primeiro paciente de depressão que chegar aqui na casa sou eu que vou fazer. Só que a casa tinha umas regras. Você não pode escolher o paciente, você não pode saber o que é que ele tem. Tinha uma série de regras. Mas é aquela situação triste do poder que não pode. Como eu era o presidente da casa, apesar de ter regra, eu podia mexer nas regras. Então me facilitou a minha vida esse detalhe pequeno, né, mas muito relevante. E aí me chegou uma pessoa de braço com o outro, e andando, olhando para o chão e arrastando os pés. E o outro levanta. E quando eu olhei de longe, eu digo, aquilo é depressão, e depressão grave. Porque eu me lembrei do período que eu estava em que eu tinha que ser levado para qualquer canto. Então, eu digo, se isso aí for depressão, está chegando o meu primeiro paciente. E nós temos 2 entrevistas. Quando você chega, você faz uma entrevista. Se você é a primeira vez, você vai dizer por que está, quais são os motivos, quem lhe indicou, essas questões básicas. E depois que você recebe o passe, você volta e diz como é que está. Só que o caso dele era tão grave que ele não falava. A pessoa que o trazia era quem dava todos os depoimentos. Quando ele terminou a entrevista, eu fui lá na entrevista, que ninguém poderia olhar a entrevista, o magnetizador não poderia, mas eu não era o magnetizador, era o presidente.
E aí fui lá e pedi, né, Fátima? É assim, a gente quando é presidente, o Luciano também sabe disso, né? A gente vai lá e quebra a regra mesmo. E aí eu olhei, era para o bem geral e estava lá. Há 10 anos, estava em depressão e já tinha 3 episódios de tentativa de suicídio. Eu digo, é esse. Pronto, agora chegou o meu protótipo. E aí não podia escolher o paciente. Eu já peguei ele pelo braço e vamos. Quer dizer, já quebrei as 2 regras de saída. E ali pensei, enquanto começava a aplicar o magnetismo dele, eu digo, mas você é um indivíduo de sorte, porque você vai receber o melhor passe da sua vida por uma pessoa que sabe o que é um passe. E ainda por cima, quando eu tive depressão, eu vou tirar você dessa depressão, mas vai ser assim, vá pro tipo. Levei o moço para a cabine, ele estava sem energia nenhuma, depois tome energia. Liguei um 380 e tome voltagem. E ele, quando terminou, saiu, foi fazer entrevista, mas não tinha nada de ZP, ele ainda não tinha conversado com o acompanhante, foi embora. O passe era semanal e eu fiquei esperando ele chegar. E eu fiquei feliz, porque eu sabia que aquela pessoa ia chegar ali outra. E quando dá outra semana, lá vem ele de novo, se arrastando, e eu olhei de longe e digo, não pode. Ele tem que, deveria ter reagido. E eu vou na entrevista. E aí estava lá. Nos últimos 10 anos, foi a pior semana que ele já passou. Passe bom. Então deu errado. Então está errado. Naquele momento, eu me lembrei de um assunto que eu coloquei no meu primeiro livro, que foi o passe, chamado fadiga fluídica. E a fadiga fluídica, mesmo para quem nunca leu nem estudou, vai entender rapidamente. A fadiga fluídica é quando você perde tanta energia vital, seja por que for, que você começa a não ter mais ânimo para coisa nenhuma. Ora, se você perdeu toda a energia, o que você está precisando? Que alguém lhe dê energia. Só que se você pega uma pessoa com fadiga fluídica e você começa a dar energia, ela piora. Mas por que ela piora? Porque nós estamos falando aqui de energia sutil, energia vital, que ela tem 2 componentes, um de dentro para fora, que você extrai da alimentação e da respiração, e o outro vem de fora para dentro, que é a energia de sustentação da vida. De tanto você esgotar as suas energias, os seus centros de captação, ou seja, de recebimento de energia de fora, eles se fecham, eles ficam congestionados. Ora, se você está congestionado e eu coloco mais coisa, você se congestiona mais ainda, portanto você piora. Apesar de estar precisando de energia. E aí a gente entra num aparente contrassenso da natureza. Você precisa, mas não pode receber. E naquele momento, isso tudo foi num lapso muito grande, que eu me lembrei rapidamente da fadiga fluídica e associei à terapia da fadiga fluídica, que qual é? Você simplesmente harmoniza a pessoa o máximo que puder e depois lhe dá a energia de forma direta. Direta como? De dentro para fora e não de fora para dentro. Como é que a gente faz isso em magnetismo? Imaginemos que essas zonas de captação de energia são peneiras. Se elas estão sem penetrar nada, é porque a peneira está cheia de coisa, está entupida, está obstruída. O que a gente faz com a peneira quando a gente põe muita goma em cima e quer fazer uma tapioca? A gente começa a agitar a peneira. Para quê? Para as moléculas da goma se realinharem e passarem pela porosidade da peneira. Isso é mais ou menos o que a gente deve fazer com alguém que estava, no caso, em fadiga. Então eu teria que fazer técnicas dispersivas em todos os centros, ou seja, agitar as peneiras, e depois pelo lado de dentro colocar energia. Como é que a gente coloca energia por dentro? Através de um elemento chamado água magnetizada. Você pega a água, magnetiza a água, ou seja, a energia que você quer dar para ele, você joga toda na água, e quando a pessoa bebe a água, internamente
há uma atração de toda a energia que está sendo necessária aonde quer que ela seja necessária. E, portanto, não há congestionamento, porque você já está além da peneira. E eu levo o paciente para a maca e ele só foi porque ele não estava reagindo à maca. Porque se ele fosse uma pessoa que tivesse um mínimo de domínio, ele não teria ido comigo, porque ele sabia que fez muito mal. E que quem fez mal a ele fui eu. Mas eu levei para a cabine e aí disse: agora você vai receber dispersivos aqui até eu cansar. E foi o que eu fiz exatamente o contrário do que tinha feito na outra sessão. Dispersei o máximo possível, no final magnetizei o máximo que eu pude a água, já dei ali um copinho para ele e recomendei que ele tomasse água durante a semana. E fiquei angustiosamente esperando mais uma semana. E quando chega uma semana ele volta a chegar se arrastando. Mas numa dada altura ele para o passo e levanta a cabeça e olha para o lado. Aí eu já fiquei meio impactado. Ele anda mais um pouco e para de novo. E estava olhando para os lados, ou seja, ele estava querendo interagir. Ele estava dando sinais de que começava a reagir. Aquilo me fez dar um grito no salão na hora, que o pessoal, lembrando-se que 3 semanas antes eu tinha estado como eu estava, correu todo mundo para cima de mim. O que foi, Jacó? O que foi? Porque eu dei um grito alto. Exato! Aí o pessoal foi, o que foi que houve? O que é isso? Não é nada, não é nada. Não, então você não vai aplicar passo hoje? Vou, claro que eu vou. Porque ninguém sabia que eu estava pesquisando a depressão, porque eu não tinha dito para os amigos que quando eles iam aplicar passo em mim, eu piorava. Olha, imagina o pessoal em 40 dias, ou menos de 40, mas quase isso, todo dia ele aplicar um passo, você vai dizer que aquilo lhe fazia mal. É uma desconsideração enorme com os companheiros. Então eu não fiz isso. Estou lá no centro, quando ele termina de fazer a entrevista, eu já pego a entrevista, a pessoa da entrevista olhou assim para mim e fez: eu. Peguei a entrevista, e lá na entrevista eu estava dando surpresa. Nos últimos 10 anos, foi a melhor semana que ele já passou. Deu certo. E aí quando eu peguei no braço para levar, ele olhou para mim e no olhar dele era um olhar de vida, né? Como que diz: olha, faça do mesmo jeito do último. Pelo amor de Deus, me faça como o primeiro. E eu ali já estava super feliz, porque eu sabia que agora ia dar certo. E foi ali que eu comecei a pesquisa. Logo em seguida já veio mais 2. Quer dizer, de repente eu estava com 3 pacientes. E é porque eu nem pedi a Deus, imagina só, eu nem disse: olha, por favor, pare aí. E a partir dali, lá na instituição, começou a se multiplicar pessoas com depressão. Até que os amigos me pediram para dizer por que eu tinha o direito de escolher e de ler as entrevistas. Foi quando então eu expliquei que eu estava fazendo a pesquisa. Aí disse: mas só você vai fazer? Eu digo: não, então vou escolher 3 para fazer a pesquisa comigo. Então passamos a ser 4. E os 3 que estavam comigo eram 3 que tinham ido me socorrer quando eu estava com depressão. E aí o resultado foi maravilhoso, porque o que eu fazia dava certo, mas podia ser que só eu fazendo desse certo. Mas aí os outros 3, atendendo também outras pessoas, começou a dar certo também. Então agora estava no início 100% de resultado positivo. Qualquer pessoa com depressão chegava, ia melhorando, não tinha como não melhorar. Então o princípio foi se estabelecendo. De primeiro dia que ele dispersar bastante, e toda a magnetização era de água. Mas é óbvio que na pesquisa você começa a avançar. E logo a gente chega a algumas evidências, e aí entra um novo problema. Eu não sou da área médica. E todo mundo que é médico, ou é da área, ou que ouve falar de terapia de depressão, sabe, primeiro no início só se falava neste elemento: problema de serotonina, problema cerebral, problema neural, problema de serotonina. Há uma queima excessiva, há uma perda de serotonina, então a gente precisa dar um medicamento para repor serotonina. E o que tinha de positivo? Quando você fazia a reposição de serotonina, a pessoa melhorava. Então o princípio clínico estava certo. Mas faltava uma pergunta: mas por que tem uma queima excessiva ou por que falta serotonina?
Porque não tem razão de repente você começar a sofrer essas baixas. Então alguém é responsável por isso. Mas aí começou a se jogar o alguém elementos muito aleatórios. Provavelmente algo genético, provavelmente alguma desarmonia endócrina, alguns visivelmente problemas psicológicos e outros, por fim, ou esquizofrênico, quando era analisado pela psiquiatria, ou obsessivos, quando analisados pelos espíritas. Portanto, tinha um componente espiritual. Então havia em princípio 4 princípios podendo ser indutores da depressão. Isto também fazia sentido. Mas ainda faltava, mas de onde vem isso? E agora observem comigo. Nós temos um centro chamado esplênico, que ele fica aqui mais ou menos do lado sobre o baço, e que ele, sabemos hoje, administra os órgãos baço, pâncreas, fígado, rins e as glândulas suprarrenais que estão montadas em cima dos rins. Tudo isto forma um cinturão e que é administrado por este centro esplênico. Mas o que tem a ver isso com serotonina? Por incrível que pareça, tudo. Primeiro porque o maior produtor de serotonina do corpo humano está no sistema digestório. E energeticamente, tudo que sai do digestório para o corpo tem que passar no sistema esplênico para ser filtrado. Então o sistema esplênico administrava a emissão de serotonina ou a não passagem dela. Se ela não passa, é porque o filtro está contendo, portanto ele está compactado, ele está congestionado. Quando a gente busca o primeiro grande magnetizador da humanidade na idade moderna, Mesmer, Franz Anton Mesmer, o primeiro relato que ele anota, no primeiro livro que ele publicou, de uma terapia que ele fez, foi com uma grande musicista da época, que até hoje os aficionados de música clássica conhecem, Senhorita Paradis. A Senhorita Paradis teve uma amaurose nos olhos e estava perdendo a vista. E por conta disso, contraiu uma grande melancolia. Melancolia era o nome dado à época à depressão. E ao contrário do que seria de se imaginar, em vez dele vir tratar dos olhos ou da cabeça, ele narra no livro: e eu tratei em primeiro lugar do fígado, do baço, para conter a bile e em especial a bile negra, que era atribuída ao baço, e depois fui aos olhos. E a Senhorita Paradis ficou boa dos olhos e da depressão. A falha que tem na literatura é porque ele não entrou no mérito do método, ele não disse como fez, ele disse onde fez. Mas isso passou despercebido de todo mundo, principalmente agora, quando todos sabemos que a depressão é uma doença cerebral. Quando nós estávamos pesquisando, descobrimos, e ainda não tínhamos lido Mesmer, o livro de Mesmer só foi traduzido para o português anos depois do início da pesquisa sobre depressão, nós encontramos que aquele primeiro paciente, a grande descompensação dele era no centro esplênico. Isto aqui não funcionava. Depois tínhamos 3 pacientes em depressão. Todos 3 estavam com o esplênico bloqueado. Depois estivemos na Flórida, na cidade de Pompano Beach, e lá havia um centro espírita onde eu fui fazer um seminário sobre magnetismo, e lá naquele centro havia dentro dele uma unidade chamada SOS Depressão, em que eles só atendiam depressivos. E quando eu terminei o curso, conversando com a pessoa que me convidou,
Eu disse, eu vi aqui nos papéis que vocês têm um SOS Depressão, vocês atendem depressão? Eu disse, assim. E como é que vocês fazem? É mais ou menos como os alcoólicos anônimos, nós reunimos todo mundo. E um conta a sua experiência para o outro e para o outro, e muito se fortalece uns com os outros e tem resolvido. Eu digo, mas vocês aplicam passes? Ele disse, não, de jeito nenhum. Eu digo, mas por que vocês não aplicam passes? Porque as pessoas pioram. Eu digo, yes, é isso mesmo. Mas agora deixa eu dizer o que é que eu estou fazendo lá em Natal. E narrei as pesquisas. E eles disseram então que iam testar lá no SOS Depressão. Mas não demorou muito, um mês e pouco já estavam me passando e-mail comemorando o sucesso do salto de qualidade dos depressivos do SOS Depressão. Falei, então agora a gente tinha sucesso em Natal e sucesso na Flórida. Nessa altura eu fui fazer um outro seminário na cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. E também lá no final fizemos um módulo sobre depressão. E tinha uma senhora lá extremamente revoltada, ressabiada, ela não falava com ninguém, chegava sozinha, ficava sozinha num canto, ela afastava a cadeira dela. Quando terminava tudo, ela ia embora, não pedia carona, não falava com ninguém. Em nenhum momento ela falou com ninguém, nenhum momento. E no último dia, foram 2 finais de semana, no segundo final de semana, a gente fazendo a parte prática. Como ela sobrou, que as pessoas que estão naquele exercício prático ficam, se tem 10, ficam um com o outro, ficam 5 pares. Lá na época parece que tinham 32, algo do tipo, ou 33. E eu sei que ela sobrou. E eu disse, olha, você não poderia vir para cá, porque já que eu tenho que demonstrar, eu já faço com você. Ela disse, não. Ela disse, tudo bem, você não quer, mas eu acho tão estranho você vir fazer um curso, não faltou nada. E chegar aqui na hora do exercício, eu disse, não quero. E aí eu senti uma resistência muito forte dela. Eu disse, mas eu lhe garanto que somente eu vou fazer com você. Eu não vou lhe fazer mal. Confie em mim. Ela parou um pouco, levantou-se e foi. E aí eu me lembrei que eu não tinha colocado nenhuma cadeira, tinha um birô comprido. Eu digo, você se incomoda de se deitar aqui? E ela ficou olhando para mim, daqui a pouco já foi se montando no birô. Eu pedi um lençol, formei algo como um travesseiro e ela ali se deitou. E aí eu comecei a dizer, vamos fazer esse exercício. E aí eu fazia nela. E na primeira passagem de mão, isso aqui dela era um bloqueio só, mas era algo muito grave, muito descompensado. No primeiro momento em que a gente para discutir o que está sendo feito, e aí eu perguntei, você sentiu o quê? E você sentiu o quê? E você, quando recebeu, percebeu o quê? Então é uma aula bem debatida. E aí depois que eu terminei, ela olhou para mim e disse, e eu? Eu disse, olha, eu não fiz nada, eu estou só demonstrando, mas pelo pouco que eu fiz, eu diria que se eu pego um paciente como você está, eu diria que está num caso muito grave de depressão. Ela ficou calada. Fizemos mais um outro exercício, mais um ou dois. E aí quando terminou, ela sentou-se na mesa, no birô, e só se encostou no birô assim, e aí disse, eu quero dizer uma coisa. Aquele senhor, e aí apontou para ele, aquele senhor ali é o presidente do centro que eu frequento. E eu estou recebendo passes lá e só pioro. E ele disse que você está piorando. Ele disse, você está piorando porque você não tem fé. Porque na hora que você tiver fé, você vai ter merecimento. Mas aí colocaram lá um cartaz que o senhor está aqui, que eu nem conhecia o senhor. Mas aí eu perguntei a uma pessoa e disseram que o senhor era a pessoa que mais entendia de passes. E aí eu vim para num dado momento lhe perguntar se os passes que eu estou recebendo estão certos. E aí, para minha surpresa, o senhor me vem falar de depressão aqui. E vem dizer que eu estou muito depressiva. E depois eu quero dizer que eu estou. E eu vim para cá porque se o senhor ensinasse aqui fosse o que está sendo feito lá na casa dele, quando terminasse o curso, eu iria me matar. Agora eu vou ver o que é que eu vou fazer.
E a coisa que eu não faço é voltar lá para receber paz. Lá eu não vou mais. Lá está tudo errado. É uma situação crítica, né? Eu não estou ali para levantar problemas, mas a mulher estava numa situação prestes a no dia seguinte se matar. E ela então, lá naquele núcleo que nós estávamos fazendo o evento, ali eles já se comprometeram de público que na semana seguinte já iam começar a fazer experiências de tratamento de depressão, e ela aceitou ser a primeira cobaia, já que ninguém sabia ainda bem como fazer. E ela foi, e mesmo com o pessoal quase sem experiência nenhuma, ela ficou boa. Então, o caminho estava bem aberto. Por que o problema é esplêndido? A gente pode até nem saber, mas é visível. Uma pessoa começa a entrar em depressão, a gente já começa a perceber porque ela tem alteração no apetite. Ou ela perde o apetite, ou ela passa a comer compulsivamente, sem satisfação. Segundo ponto, ela começa a perder a libido. Não importa se é jovem, se é idoso, se é adolescente, se tem muita atividade sexual, pouca, se é homem, se é mulher, que cultura traga ou deixe de trazer. A libido, na grande maioria, desaparece. Todo o apetite sexual desaparece. O que isso tem a ver? Este centro, na hora que ele se bloqueia, ele começa a buscar energia do centro gástrico e do centro genésico. Porque ele quer energia, mas ele está precisando de uma energia de fora. Mas mesmo essa energia transitando como energia vital, ela mesmo vindo, entre aspas, por dentro, ela passa a ser filtrada por fora. E aí o que acontece? Ela não passa. Então ele rouba as energias e se congestiona. Quanto mais ele tira energia, mais ele se agrava. Depois ele vai buscar do próximo centro, que é o cardíaco. Quando ele tira muita energia do cardíaco, o cardíaco, até por mecanismo de defesa, ele corta a conexão com o esplênico. E aí a pessoa fisiologicamente começa a sentir dor no peito, palpitação, alteração de batimentos, dores parecidas com angina, vai ao cardiologista, nada. Essa energética vital do cardíaco foi toda surrupiada pelo esplênico. Num próximo passo, tira do laríngeo. É quando o indivíduo perde a fala. Você entra na depressão, chega um dia que você não fala mais nada. Alguém pergunta alguma coisa, mas você quer água? Não consegue dizer não, não consegue dizer sim. O laríngeo já perdeu as energias. O próximo é o frontal, é quando a gente perde a visão, e o que você vê, você não decifra. Então fica uma situação totalmente perdida. E por fim, rouba a energia do coronário. Quando isso acontece, aí você já perdeu todo o sentido de vida. É normalmente nesse momento que as pessoas tentam se matar, porque a gente diz tenta se matar, ou se mata porque não tem outra palavra, mas na verdade, essas pessoas não querem viver sem vida. É diferente de uma pessoa que está cheia de vida e se mata. Aquele não, ele sente que já não tem mais vida. E por que eu vou viver sem vida? Então eu não quero viver. Lógico que isso também não é exatamente nas séculos. Primeiro tira daqui, segundo dali, terceiro, quarto, quinto, sexto. Não, ele sai roubando a energia de tudo quanto é lado. Os seus pontos mais frágeis serão os primeiros que vão acusar a perda. E nessa hora ninguém mais entende, muito menos você. Você não sabe por que está perdendo vida, por que está perdendo ânimo. E para concluir, as técnicas vieram para socorrer exatamente isso. Você não tem como doar energia. Por quê? Porque não falta energia. O que está faltando é trânsito de energia. E aí a terapia se fundamentou. Recompense o máximo possível este eixo, chamado eixo esplênico, porque ele vai reconstituir as funções do baço, principalmente funções energéticas, do pâncreas, do fígado, que é o principal de todos os órgãos do sistema.
sistema, dos rins e, em termos de sistema endócrino, as glândulas suprarrenais. A partir daí a gente pode deduzir já um monte de coisas. As pessoas que malbaratam muito o fígado, elas têm alta propensão de sofrer depressão. Por exemplo, pessoas, hoje a gente já tem uma estatística boa. O índice de pessoas que têm depressão e sofreram dengue antes é alto. Qual a razão? Porque a dengue destrói, entre aspas, né, ou quase isso, o fígado. E o fígado desarmonizado por uma pessoa com dengue, ele descompensa tudo isso. Muitas pessoas são alcoólatras e não conseguem mais sair. Por quê? Porque o alcoolismo muitas vezes entrou como uma tentativa de mudar o seu estado emocional. Eu sou muito tímido, mas quando eu tomo 2 taças de vinho, minha timidez vai embora. Só que depois de um certo tempo, 2 taças já não resolvem, é bom 3. E aí você quer viver num estado que você não consegue. E aí você termina entrando no alcoolismo. O alcoolismo detona o fígado, detona o sistema, aí junta o não efeito do álcool agora, o não efeito que você queria, com a descompensação do sistema centro de depressão. Também são degenerativos tudo aquilo que promove grandes emoções. Pessoas, por exemplo, que são muito inclementes consigo mesmas. São aquelas pessoas que se dizem, mas eu sou muito positivo e eu não me perdoo. Os perfeccionistas. São pessoas que psicologicamente sobrecarregam a estrutura vital do fígado e de todo o sistema esplênico. Por isso é que essas pessoas estão sempre a um passo de cair na depressão. Porque o sistema está falindo, ele está falhando o tempo inteiro. O cérebro vai pagar por isso. Por quê? Porque vai chegar um momento que já não chega o alimento suficiente para ele. Aí você vem e injeta um alimento. Ele se reconstitui por um tempo, mas daqui a pouco ele descompensa. E você às vezes volta a ter um pouco de energia, mas seu ânimo não vem junto. Então eu estou me sentindo energizado, mas não tenho vontade. E aí você vai tomar mais uma droga para lhe atiçar, depois vai tomar uma para lhe acalmar, depois vai tomar uma para você dormir, depois vai tomar uma para abrir o apetite, e depois vai tomar outra e outra, até que você vira um zumbi, ou uma pessoa que fica vegetando. E você entra nesse momento numa autodependência química, uma alta dependência química, que é muito difícil você sair. Então a depressão fica instalada. Quando eu escrevi o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, e embaixo coloquei o subtítulo, A Depressão tem cura sim. Teve várias pessoas, inclusive da área médica, que criticaram a expressão cura. Mas depende do ângulo que você veja. Como espírita, eu reconheço na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec perguntou qual era o modelo e guia que Deus tinha dado à humanidade, e os Espíritos responderam, Jesus. Então, se Jesus é meu modelo e guia, eu devo procurar pelo menos me orientar no que ele sugere. E Jesus nos sugeriu muito simples: ide e curai. Atualmente, nas religiões como um todo, e no Espiritismo em particular, não no Espiritismo, mas nas casas espíritas, há um medo apavorante de dizer que a gente cura. Mas a proposta de Jesus não foi, vai ver o que é que dá para fazer. Nem Jesus disse, vá que os Espíritos vão curar por você. A proposta dele foi muito mais ousada. Vá e cure. Vá e expulse demônios. Cure feridas, cure leprosos, restitua a visão aos cegos. Ele foi pontual, ele não deixou margem para a gente entender, vá ver o que é que dá para você fazer. Se não der porque não tem merecimento, se não der porque a pessoa não tem fé, se não der, ele não disse nada disso.
Ele disse: vai, faça. Se a gente vai fazer um trabalho dessa envergadura, para se propor a tirar dor de cabeça de uma pessoa, ou se propor tirar alguém do fundo do poço da depressão, não comece dizendo: eu vou ver o que é que eu posso fazer. Vá e faça. Até bem pouco tempo não se tinha métodos para isso. Hoje tem. Ainda que muita gente não goste de saber que o magnetismo é intrínseco do espiritismo. Questão 555 do Livro dos Espíritos. Magnetismo e espiritismo são uma única e só ciência. Não pode ser mais enfático do que isso. A despeito disso, há um mundão de espíritas que não querem saber, certamente, porque ainda não se encontraram frente a frente com esse mal. Porque no dia que a gente perceber que a gente tem nas mãos o poder de ajudar, de socorrer, de resgatar vidas, a gente muda, sem precisar mudar nada. Eu não preciso brigar agora com os muçulmanos, com os árabes, com os judeus, com os protestantes, com os católicos, nem mesmo com os espíritas. Eu vou e faço. Eu não preciso agora ficar fazendo bullying com ninguém. Você está em depressão? Venha, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe tirar desse buraco sem fundo. Ah, mas quem é que tem coragem de fazer isso? Quem entende e acredita que todos nós viemos para a vida com missões. Não é missão de ser famoso, de ser reconhecido, de ser rico. Não, a missão é de nos ajudarmos mutuamente. Mas como é que você vai ajudar a dizer: ah, você não ficou bom porque você não tem merecimento? Fora do meio espírita eu não sei, mas dentro de uma casa espírita eu digo. Se alguém vier me dizer: Jacó, eu fui num centro e tentaram me curar, mas disseram que eu não tinha merecimento, eu digo: realmente você não tinha merecimento. Agora procure ter o merecimento de encontrar um melhor magnetizador do que esse que lhe disse isso. O seu não merecimento é porque você não procurou alguém melhor. Procure. Porque Deus não nos manda irremediavelmente perdidos para a vida. Nós viemos, para quem acredita na reencarnação, nós viemos para a vida para progredir. E não para sofrer e depois ir para o umbral. Isto é conversa que não existe na obra espírita verdadeira. Mas a gente tem se acomodado até nisso. Eu fico tão triste quando às vezes eu faço uma palestra como essa e algumas pessoas chegam para mim, como aconteceu semana passada em Aracaju. Uma senhora no final da palestra chegou para mim e disse: ô Jacó, por que eu não ouvi essa palestra há um ano? E eu lhe perguntei por quê. Ele disse: porque meu pai se matou. Seu pai se matou, foi. Ele teve depressão e nenhuma casa, nem nenhum médico conseguiu reverter. E eu estou vendo hoje que, em tese, seria possível. E é possível. Alguém vai ter que trabalhar. Alguém vai ter que sacrificar. Alguém vai ter que até ser mal visto. Porque é incrível como quando a gente faz, as pessoas às vezes não gostam. E não gostam por um motivo muito simples. Por que é que ele faz? Porque se dedica, se empenha, se sacrifica. Ah, não, eu prefiro que os espíritos resolvam. E quando a gente usa a expressão os espíritos, os anjos, os santos, que eles resolvam, nós estamos dizendo que não acreditamos em nenhum deles. Porque se fosse para eles resolverem, a pergunta certa é: e por que eles ainda não resolveram? E a resposta correta para esta pergunta é: porque você ainda não se dispôs a fazer a sua parte. Os espíritos não fazem mais porque nós não fazemos a nossa parte. Se alguém que não é espírita chega a qualquer outra conclusão, eu não tenho nada a ver. Mas um espírita que conhece a obra de Allan Kardec e que diz ter Jesus como modelo e guia, simplesmente ficar de braços cruzados,
é porque nem acredita neles, nem respeita a dor do próximo. Tem muitas coisas que a gente poderia deduzir. Mas há um livro, A Cura da Depressão pelo Magnetismo, eu não estou dizendo isso para vender, mas porque não dá para falar tudo nesse intervalo que falamos. Tem absolutamente todo o procedimento técnico para se tirar uma pessoa da depressão. Todo, não existe nenhum segredo, não existe nenhum pulo do gato, não existe nada escondido. O livro é explícito. Técnica 1. Você faz primeiro isso, depois esse, depois, 9 passos. Ok. Por que o primeiro momento é este? Por conta disso. E o segundo passo, por conta disto. Está lá no livro explicado desse jeito. E quando a pessoa precisar sair do primeiro nível da terapia e ir para um segundo, antes de ir para o segundo, você faça essa experiência. É óbvio que isso não é tão mecânico, nem tão simples na própria natureza. Muitas coisas você vai ter que perceber, vai ter que treinar, vai ter que tentar entender. Mas para quem entende é possível. Tem um senhor que mora na Ilha da Madeira, que fica praticamente 2 horas de avião de Portugal. Ele leu meu livro, Manual do Passista, e leu o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Lá não tem centro espírita, e nem ele era espírita, mas ele já me escreveu várias vezes, contando quantas pessoas ele já tirou de depressão, mesmo sem nunca ter assistido um seminário, mesmo sem nunca ter trocado uma ideia com ninguém. Então é possível. Nós podemos, pelo primeiro lado, dar esperança, e do outro lado nós podemos dar uma terapia eficiente. Tratamento da depressão cura, pelo magnetismo cura. Confie. O nosso paciente mais antigo de depressão, não mais antigo em tratamento, mas o que chegou com a depressão mais antiga, é um senhor que tinha depressão há mais de 50 anos. Não saía mais do quarto e tomava medicamentos, com 2 médicos, um inclusive em Recife e o outro em Natal. A cada mês ele era atendido por um. E este homem é ateu até hoje. E ele faz questão de dizer que é ateu. Ele, em menos de 2 anos, ele estava 100% fora da depressão. Medicamento 0. E é um ser totalmente livre. Já um homem de uma certa idade. E mesmo como ateu, ele nunca falta a uma reunião onde tem passes. E eu brinco com ele, eu digo, mas você é danado, você é ateu e não falta um, o que é que você veio fazer aqui? Ele diz, você sabe que primeiro são 2 coisas, primeiro porque eu gosto daqui, e segundo, é porque eu não sei. Eu digo, o que é que você não sabe? Eu não sei, porque eu vou ali para receber um passe, eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não percebo nada, mas se eu não venho, eu não fico bem. Então eu não sei o que é. Aí eu venho. É super curioso isso. E ele não vai para receber passe para depressão, mas não. Ele às vezes chega lá na entrevista e pergunta, você está querendo se tratar do quê? Ele diz, é algum problema que eu não sei nem definir. Não, ele não está com nada. Ele quer receber um passe. Eu sou favorável demais ao magnetismo porque eu estudo isso há mais de 43 anos. Eu comecei a estudar magnetismo, eu tinha 15 anos. E não foi um estudo ocasional, foi um estudo profundo. Continuo estudando, continuo viajando no mundo, viajo fora do Brasil, em muitos lugares. Tem grupos fora do Brasil. No Brasil, nós já tivemos agora, há 15 dias, em Goiânia, o 8º Encontro Mundial de Magnetizadores Espíritas. E que foi apresentado ali uma série de exercícios de terapias que estão sendo levadas a efeito. Teve uma experiência que aqui de Recife, de uma pessoa que tratou uma criança com vitiligo. Até então nunca tínhamos tido essa experiência. Vitiligo é aquelas manchas brancas que a pessoa tem no corpo. Tratamentos ou estudos avançados já na área de deficiências neurológicas.
terapias feitas à distância de problemas que a medicina não conseguiu encontrar saída. Tem pesquisa já em vários campos com magnetismo. E por sorte, essas pessoas que estão fazendo essa pesquisa ainda estão se dizendo espíritas, porque o meio espírita não gosta. O meio espírita gosta que a gente vá para uma reunião, fique todo mundo de boca mole. Jesus, que o teu amor nos envolva assim. Agradeçamos pelas nossas dores e misérias. E aí a gente diz, obrigado, Senhor, que eu estou passando fome. Tudo bem, você quer agradecer porque está com fome, agradeça, não tenho nada contra. Agora eu prefiro agradecer porque eu estou de barriga cheia. Não, você quer agradecer porque está doendo, eu quero agradecer porque a dor passou. Eu não vejo necessariamente desse jeito. Não, porque a missão do Espiritismo é fazer a unificação. Digo, não, a missão do Espiritismo é consolador. Como é que você consola se você não resolve nenhum problema? Console, resolva os problemas, ajude. Mas aí depois se a pessoa não se tornar espírita, aí pouco importa. Pouco importa se ela vai vir para o centro, se ela vai para outro centro, se ela não vai para centro nenhum. Nesse aspecto, os médicos estão melhores do que nós. Você está num hospital, chega uma pessoa que sofreu um acidente, ele não lhe pergunta nada, ele faz o que tem que ser feito. E lhe recomenda, que faça esse tratamento. Se você não quiser fazer, problema seu. A gente chega num centro espírita com a vida virada de ponta cabeça, você vai ter que fazer o evangelho lá, tem que ter a reforma íntima, você tem que ter fé. Tudo bem, isso é ótimo, mas isso não pode ser condicionante para você chegar no ponto que você quer. Nem no Espiritismo, nem em lugar nenhum. É isso, meus queridos, a depressão tem cura, acreditem. Esse final de semana nós vamos estar aqui no Joana de Ângeles e vamos falar um pouco mais da parte técnica disso tudo. Agradeço de coração por vocês terem vindo, como agradeço pela bênção da insistência do convite, porque era para eu ter vindo aqui antes, mas aconteceu coisas que me impossibilitaram vir. Muito obrigado por me ouvirem, por me receberem, e os meus votos de que Deus nos fortaleça sempre com a sua inteligência e sabedoria. Nós pedimos a Luciano só 30 segundos para dar uma informação, Jacó. A divulgação desse evento, desse encontro, foi realizada através do blog de Joana de Ângeles, do meu blog, do portal Garanhuns Espírita, da Agenda Espírita Brasil, e já vai para mais de quase 700 visualizações. E tudo isso que Jacó colocou aqui, de um certo preconceito em relação ao magnetismo, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, mas especificamente uma instituição a quem nós solicitamos divulgação nos respondeu dizendo que o Espiritismo não prometia curas e que nós tivéssemos cuidado em prometer curar as pessoas. Nós não respondemos, preferimos ficar no silêncio, e aí está a resposta de Jacó. Para aqueles que têm interesse de conhecer bem o assunto, eu estava lembrando enquanto ele falava aqui, gente, o capítulo 14 da Gênesis de Allan Kardec, fala tudo isso que ele colocou. E agora ele vai mostrar o outro lado dele, né? Cura da depressão pela música. Essa música daqui, inclusive, ela não é de minha autoria, mas é de um grande amigo. E eu vou cantá-la porque é uma música para deixar a gente bem relaxado, para sair daqui todo mundo numa boa. E lá no fundo apresenta uma terceira forma da gente vencer a depressão. O nome da música é Filho de Maria. Às vezes olho à minha volta procurando luz, só vejo escuridão. Às vezes
constrangido, busco um amigo e encontro solidão. Às vezes meu olhar tão triste diz que não existe motivo pra alegria. Mas quando isto acontece, faço uma prece ao Filho de Maria. Tudo que ele disse, muita gente esqueceu. Mesmo assim, seu amor ele nos deu. Por isso, se a dor roubar tua alegria, entrega tua vida ao Filho de Maria. Às vezes olho a minha volta procurando luz, só vejo escuridão. Às vezes meio constrangido, busco um amigo e encontro solidão. Às vezes meu olhar tão triste me diz que não existe motivo pra alegria. Mas quando isto acontece, eu faço uma prece a quem? Mesmo assim, seu amor ele nos deu. Por isso, se a dor roubar tua alegria, entrega tua vida a quem? Ao Filho de Maria. Entrega tua vida. Entrega a tua vida ao Filho de Maria. Então, meus amigos, encerramos com essa bela música, uma prece. E amanhã todos estão convidados, a partir das 2 horas da tarde, no Joana de Anjos, para o seminário a cura da depressão pelo magnetismo. Boa noite a todos, obrigado.